Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, o Prado Pesqueirense e o bairro do Prado. Logo depois das notas e comentários. No programa de hoje eu queria ler um comentário feito por Jonas Silva. Ele fez esse comentário naquele programa sobre os cinemas de Pesqueira, que foi um programa que rendeu vários bons comentários e o de Jonas é um deles. Ele diz o seguinte: muito bom, sou baiano, mas minha família por parte de pai é pesqueirense. Fico muito feliz pelo seu canal me dar a oportunidade de conhecer melhor uma história tão rica como a dessa cidade. Parabéns. Obrigado, Jonas, pelo comentário. Um comentário desse tipo aqui é importante, porque vindo de fora, né, embora descendente de pesqueirense, mas o comentário vem da Bahia. E a gente vê que não é todo pesqueirense, não é toda pessoa que mora em Pesqueira que valoriza tanto a cidade, quanto algumas pessoas que moram fora daqui. É um exemplo para a gente, né? Para a gente aprender a cultuar mais a nossa cidade. Obrigado, Jonas. Obrigado mesmo pelo comentário. Eu queria agradecer também a Genesi Marques, meu amigo, que deu a ideia para esse programa de hoje sobre o Prado Pesqueirense e me ajudou a identificar o local onde ficava o hipódromo, o Jockey Club, né? Como a gente vai ver. A gente vai ver a explicação durante o programa. E antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, deixar um like, deixa um comentário com alguma sugestão, com alguma dúvida que a gente vai tentar tirar essa dúvida, tentar responder o questionamento. E quem sabe, a depender do tema, a gente possa até fazer um vídeo a respeito. E se você estiver ouvindo pelo podcast, depois passe pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora vamos ao programa. Prado é uma palavra muito pronunciada em Pesqueira por conta do bairro que tem esse nome, mas muitas vezes, até pelo uso contínuo desse termo, a gente não para pensar no seu significado. É um termo praticamente em desuso, mas que tem dois significados, basicamente. Um deles é o de campo, né? Um campo aberto, um campo plano com pouca vegetação, ou um local para se fazer corridas de cavalo, um hipódromo. E quando a gente fala no bairro do Prado, mesmo sem saber, a gente está fazendo referência a um espaço desse tipo, a um espaço onde se realizavam, né, corridas de cavalo. E por que isso? É porque, na verdade, tudo indica que o bairro do Prado herdou esse nome de um prado que existia na localidade onde o bairro do Prado se desenvolveu. Então ele teria herdado o nome de Prado de um hipódromo que existia ali. Todo mundo concorda que hoje em dia, em todos os recantos do Brasil, inclusive em Pesqueira, o esporte mais popular é o futebol. Mas nem sempre foi assim, porque esse esporte, né, o futebol chegou ao Brasil em 1894 e ainda levou alguns anos até chegar em Pesqueira, ser praticado e se tornar, né, e ganhar popularidade. Antes disso, o esporte mais popular, pelo menos nessa região, né, no interior, eram as corridas de cavalo. E sobre isso, para ilustrar e para demonstrar a verdade dessa informação, a gente pode recorrer a José de Almeida Maciel, no livro dele, no clássico dos clássicos da historiografia pesqueirense, né? O Pesqueira e o antigo termo de Simbres. Aí vejam só o que ele diz a respeito disso, a respeito da popularidade, né, do futebol e das corridas de cavalo. As corridas de Prado eram, antes do aparecimento do futebol, a única diversão desportiva nas localidades interioranas, atraindo numerosos apreciadores. E para promover eventos desse tipo, eventos de hipismo, fundou-se em Pesqueira o Prado Pesqueirense, que era uma associação desse tipo, né, das mais organizadas aqui na região. E seus fundadores foram André Bezerra do Rego Barros, que foi o primeiro prefeito de Pesqueira, Augusto Magalhães da Silva Porto, que foi uma liderança política no começo da República em Pesqueira, Manuel Cordeiro de Carvalho, que era um comerciante, e Joaquim Maurício Vanderlei, que foi promotor, depois juiz de direito e, por último, desembargador. Agora a gente tem duas questões importantes, mas com certa dificuldade para se responder. A primeira
quando foi fundado o Prado Pesqueirense, e a segunda, onde é que ele ficava localizado. Sobre a primeira questão, a gente tem duas datas, na verdade. A gente tem uma data oficial sobre a fundação do Prado, e tem uma data, essa é uma data precisa, uma data certinha, e tem uma data ainda desconhecida, mas na qual o Prado já começou, talvez de forma precária, a funcionar. E como é que a gente deduz isso? É que tem uma nota no Jornal do Recife, uma nota sobre a inauguração do Hipódromo de Buíque. Essa inauguração se deu com a corrida em 1º de janeiro de 1889 e o vencedor foi o cavalo chamado Bolachinha, que já era conhecido, já era famoso no hipódromo, no Prado de Pesqueira. Então, por isso, a gente deduz que pelo menos em 1888 o Prado em Pesqueira já funcionava com certa regularidade, já que já havia pelo menos um animal que teria, que já havia feito fama. E existe outra nota, essa do Diário de Pernambuco, de 29 de agosto de 1889, que fala de uma corrida que ocorreu no dia 18 de agosto daquele mês, no caso no dia 18 de agosto de 1889, no Hipódromo da Boa Vista, em São Bento, e ela diz o seguinte: a vizinha cidade de Pesqueira prestou um forte contingente de amadores e animais, retribuindo deste modo a fineza dos são-bentistas na restauração do Prado Pesqueirense no mês de julho do corrente ano. E a prova definitiva da inauguração oficial do Prado Pesqueirense vem de uma nota anterior a esta que eu li, um anúncio publicado no Diário de Pernambuco de 28 de junho de 1889, que diz o seguinte: Prado Pesqueirense, inauguração definitiva. Projeto de inscrição para a corrida que deverá realizar-se no domingo, 14 de julho próximo vindouro. Sobre a sua localização, é muito possível que ele sempre tenha funcionado no mesmo lugar, que é numa área que hoje fica no limite entre o bairro de Pedra Redonda e o bairro do Prado. O que a gente tem certeza é que ali, a partir da década de 1920, passou a funcionar o Jockey Club de Pesqueira. O local que a gente fala é um quarteirão grande que fica logo depois do Hospital Lídio Paraíba, no lado oposto da rua, junto de onde fica aquela praça, a praça conhecida como a Academia da Cidade. E sobre essa lacuna que eu falei, ela é exatamente a relação que há entre o antigo Prado Pesqueirense e o Jockey Club de Pesqueira, que passou a existir depois do Prado original. E em relação a isso, a gente enxerga pelo menos 3 possibilidades. A primeira é que o Prado sempre tenha funcionado nesse local que a gente está indicando, só que nos anos 20 ele poderia ter mudado de nome de Prado Pesqueirense para Jockey Club de Pesqueira, seguindo o padrão da maioria das associações desse tipo. A segunda é que ele foi instalado ali originalmente, o Prado Pesqueirense. Aí, por volta da década de 1920, ele pode ter sido extinto e no mesmo local ter sido instalada uma nova associação, uma associação do mesmo tipo, só que chamada de Jockey Club de Pesqueira. E a terceira possibilidade é que o Prado Pesqueirense original poderia funcionar em outro local, foi extinto e na década de 20 se criou e se instalou o Jockey Club de Pesqueira no local que a gente já fez referência, No local nas proximidades do Hospital Dr. Lídio Paraíba. Dessas, a terceira hipótese é, sem dúvida, a menos provável. Por que isso? Um dos indícios é que o bairro do Prado se chama Prado devido, provavelmente, à existência do Prado Pesqueirense naquela região. E não há nenhum indício, nenhuma pista de Pesqueira ter tido um hipódromo em outro local, que não seja esse que a gente já tanto falou. E, novamente, se utilizando do conhecimento de seu Casuzinha, de José de Almeida Maciel, no Pesqueira e o Antigo Termo de Simbres, a gente vai ler um trecho que praticamente invalida a terceira hipótese. Eu acho que a gente já pode descartá-la com essa citação de seu Casuzinha, que diz:
Vamos lá. Ela fala assim: a diretoria do Prado Pesqueirense enviou à Câmara em 19 de fevereiro de 1889 uma petição no sentido de obter licença para desviar uma estrada nas imediações do Prado, em local do bairro que tomou este nome, hoje o mais importante da cidade, pelas construções que aí se veem, inclusive a radiodifusora. Basta você lembrar do local que a gente está falando e você vai perceber que o hipódromo ficava bem ao lado da antiga estrada, né? Hoje a avenida que liga, a Avenida Manuel Borba, que se liga com a F. Pessoa de Queiroz, né? Que faz a ligação entre o Prado e o bairro de Pedra Redonda. E nos primórdios, essa era uma estrada para se alcançar Sanharó, passando pelas fazendas Pedra Redonda, de onde saiu o nome do bairro, Quatro Cantos, Comorongo e etc. Então, essa informação de seu Casuzinha é crucial para a gente entender a localização exata do Prado Pesqueirense. E sobre a formação do bairro do Prado em si, tudo indica que ele começou, que essa formação começou a acontecer na virada dos anos de 1800 para 1900, quando apareceu a fábrica Peixe, que ficava ali no fim da antiga Rua 15 de Novembro, né, a atual Rua Lídio Paraíba. Aquilo deu muito impulso ao crescimento daquela área da cidade. Depois apareceu o convento e a cidade foi se expandindo por ali. A Peixe apareceu no final dos anos de 1800, né, 1898, o convento apareceu em 1905 e o bairro foi tomando corpo naquela direção. O bairro só cresceu. Na década de 1920, quando o Prado Pesqueirense já funcionava com o nome de Jockey Clube de Pesqueira, o bairro já era, já apresentava uma urbanização completa. Não se via mais aquela área como um descampado de forma nenhuma. Já havia casas que formavam completamente o que hoje é a Avenida Dr. Joaquim de Brito. No começo da década de 40, apareceu o Hospital Dr. Lídio Paraíba, o antigo Hospital Regional de Pesqueira, naquela época esse era o nome. E no começo da década de 50, apareceu a importantíssima Radiodifusora de Pesqueira, atual Rádio Jornal. E o bairro do Prado, com certeza, pela estrutura, evidentemente, não estou falando por outro motivo, todos os bairros são importantes, todos os bairros formam a mesma cidade de Pesqueira, mas pela estrutura que se instalou com os anos no Prado, ele é sim o bairro mais importante da cidade. Bom, e que fim levou o Prado Pesqueirense? Que fim levou o Jockey Clube de Pesqueira? No fim da década de 1940, eles começaram a promover, o Prado começou a promover também os eventos de vaquejada, que é um esporte que eu acho que de forma natural foi substituindo a popularidade do hipismo. Acho que a vaquejada tomou o lugar do hipismo em popularidade, dos esportes desse tipo. Sobre o encerramento das atividades, a gente não conseguiu encontrar uma data precisa, uma data exata, mas por testemunhas da época, a gente entende que o Prado Pesqueirense, o Jockey Clube de Pesqueira, encerrou suas atividades na década de 1970. Inclusive, no ano de 1970, em março, a gente encontrou uma notícia no Diário de Pernambuco, falando sobre a eleição para a nova diretoria daquela associação. E na nota fala do marasmo que já se encontrava no hipódromo. É isso, mas o bairro continua com o belo legado de carregar o nome daquela importante associação, o nome do Prado Pesqueirense.